Gente, eu acabei não gravando o devocional na sexta-feira, porque eu tava com um monte de coisa para fazer e eu levantei da cama falando que eu ia gravar o vídeo, acabou que eu me envolvi com tanta coisa que eu acabei não gravando. Como era a véspera do culto das bodas de prata, eu realmente não deixei sem gravar. Mas o devocional, como hoje não teria devocional, eu resolvi gravar esse devocional nesse texto de 1 Samuel 18:14, se não me engano, que fala: Eis que o Senhor estará entre mim e ti eternamente. E esse foi o texto que eu coloquei no meu convite, no nosso convite de casamento, né, do Cacau. E porque sempre tinha alguns versículos que eram muito comuns de colocar nos convites de casamento. Mas a gente decidiu colocar esse porque era aquilo que a gente queria realmente que acontecesse para nós, né? Que o Senhor estivesse entre mim e Ele eternamente. E aí o devocional de hoje fala sobre a importância de Deus na escolha, no processo de conhecimento da pessoa que você decide criar sua família e no processo do seu casamento, no dia a dia do seu casamento. Se a gente não tiver Deus, né, desde o início do processo, desde o início, né, na decisão de você criar uma família, o resto ele vai ser mais fácil quando você coloca Deus no meio disso tudo, na sua escolha, quando você conhece a pessoa, no seu conhecimento da pessoa, até você decidir que realmente é com aquela pessoa que você vai criar a sua família. E depois que você cria, porque as dificuldades, elas são muitas. Tanto faz você no início da sua família, tanto faz no seu processo de profissional, emocional, criação de filhos, decidir ter filhos ou não ter filhos. E todo o processo da nossa vida, né? A gente sempre vai ter que ter muita ajuda de Deus. Sem Deus é muito difícil. Eu creio assim. Hoje eu não consigo ver a minha vida como mãe, como esposa, como filha, como profissional, como qualquer coisa, qualquer área da minha vida. Eu não consigo ver minha vida sem a orientação de Deus, sem a mão de Deus operando sobre a minha vida. Quer dizer, a mão de Deus ela sempre vai operar na vida das pessoas, porque aí de nós se não for o Senhor, né? Ele criou a gente. Mas eu acho que quando eu vi que Deus tinha um propósito, Deus não vai, eu conhecendo mais, né, me aprofundando a cada dia na palavra de Deus, eu comecei a enxergar uma coisa que eu não via antes. Deus não ia criar o ser humano, simplesmente criar, jogar no mundo, largar, ó, se vira. Ele não ia fazer isso. Aquele que teve poder, que tem poder de criar o céu, a terra, né? A noite, o dia, o mar, divisão do mar entre a terra e as águas, os animais todos que existem, muitas espécies, meu Deus, as plantas. Ele ia criar o ser humano com inteligência, intelecto, para jogar no mundo e falar, ó, se vira aí, eu não quero nem saber, eu botei você aqui para nada. Botei você aqui para você se virar. Jamais Deus faria isso. E conforme a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vai vendo que Deus criou cada uma pessoa nessa terra com um propósito. Qual é o seu? Eu acho que eu só conheci o propósito que eu tenho nessa vida depois que conheci Jesus. Só depois que conheci Jesus. Então, o devocional de hoje é sobre qualquer relacionamento que você tenha, de amizade,
de mãe e filha, de filho para os pais, profissional, com os seus irmãos na sua comunidade cristã, você no seu ministério, no seu trabalho, que Deus esteja entre você e o seu esposo, entre você e o seu filho, entre você e os seus pais, entre você e o seu chefe, entre você e os seus vizinhos, porque Deus estando no meio, Ele é o fiel da balança. Ele te dá o equilíbrio para que você suporte todas as coisas, para que você tenha sabedoria para lidar com todas as circunstâncias. Então, a palavra de hoje é que Deus esteja entre você e o seu próximo, porque Ele é aquilo que faz ficar confortável a sua vida com o seu próximo, seja em qualquer ambiente que você esteja, mas principalmente na sua família, principalmente na sua família. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.